Nosso convidado de hoje é o economista Luiz Arthur Nogueira, jornalista, palestrante, economista, enfim, um homem com profundo conhecimento do tema que nós iremos tratar hoje. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Cury. Obrigado pela participação. Luiz, você tem um momento político, econômico e social diferente que o país está vivendo. Qual a sua primeira análise do tema? Bom, Cury, inicialmente, quero dizer que eu estou otimista com o Brasil, como sempre, buscando oportunidades neste novo governo, o governo eleito, o governo Lula, que obviamente vai mudar um pouco o jogo da economia, mas nem por isso nós, empresários, empresárias, empreendedores, empreendedoras, deixaremos de ganhar dinheiro. Basta a gente entender qual vai ser essa mudança, reposicionar nossas empresas e aproveitar, eu tenho certeza, um novo ciclo de crescimento econômico. Esse novo ciclo vai trazer mudanças, talvez em algumas áreas profundas. A sua análise de algumas áreas de mudança seriam quais? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender, quando a gente olha para 2023, o cenário vai ser de um mundo mais desafiador para o Brasil, porque o mundo vai crescer menos, porque os juros estão subindo nos Estados Unidos e na Europa para combater a inflação, então é natural que o mundo inteiro cresça menos, e isso vai fazer com que o Brasil desacelere. Então o ponto é, o ano que vem é um ano de ajuste. Ponto principal do governo Lula, vai ter que cuidar com carinho das contas públicas, mas tem muita promessa que foi feita na campanha que terá que ser cumprida. Não necessariamente logo no primeiro ano de governo, mas ao longo de 4 anos. Principal mudança que eu vejo, Cury, vai ser uma oferta maior de crédito. Certamente o governo Lula vai colocar os bancos públicos, aí eu me refiro ao Banco do Brasil, Caixa, o próprio BNDES, esses bancos vão voltar a ter um protagonismo na economia e financiar quem precisa. Quem precisa de financiamento? Micro, pequeno e médio empresário. Porque é justamente o micro e o pequeno que geram empregos, geram renda e fazem a roda da economia girar. Na área ambiental, que necessariamente está vinculada à área econômica, você vê alguma mudança profunda? A primeira e imediata é mudança de imagem, né? O Brasil vinha sendo mal visto pelo mundo, tanto os Estados Unidos quanto a Europa. Evidentemente que a eleição de Lula muda esse jogo. Tenho certeza que o Lula, inclusive, já colocou a Marina Silva ao lado dele, vai tentar vender para o mundo que a imagem do Brasil, do ponto de vista do meio ambiente, é uma imagem completamente diferente. Qual, na minha opinião, deve ser esse caminho? A gente deve pegar a Amazônia, que é o grande foco do mundo, e mostrar que dá para desenvolver de forma sustentável a economia da Amazônia. Então não é simplesmente dizer que vamos preservar a Amazônia. Acho que o recado que a gente tem que dar para o mundo é: nós vamos desenvolver a Amazônia respeitando o meio ambiente. Eu acho que esse é o grande caminho, que será inclusive financiado por esse mundo rico, que quer que o Brasil de fato preserve a Amazônia, mas mais do que isso, quer financiar essa preservação e esse desenvolvimento sustentável. Nesse aspecto, queimadas, mineração, invasão, etc., terá um controle muito maior do que no presente momento? Imagino que sim. Tem que ter controle, tem que ter fiscalização, tem que ter punição, né? Porque crime é crime em qualquer época do ano, em qualquer governo. Então, assim, se estão ocorrendo crimes, têm de ser punidos. Então, acho que uma presença maior do Estado, inclusive eventualmente com a participação das Forças Armadas, fundamental para acabar com a baderna lá na Amazônia. Agora, há um outro ponto importante que a gente tem que levar financiamento e investimento para extrair recursos de forma sustentável, inclusive para que a população local possa crescer, ter renda e gerar de fato um ganho econômico para o Brasil em algo que é muito bem visto pelo mundo. A reintegração das negociações do novo presidente eleito Lula com o resto do mundo deve mudar profundamente? Não tenho dúvidas. Vou dar alguns exemplos aqui, Cury. Governo Biden nos Estados Unidos. Claramente haverá uma harmonia maior entre Brasil e Estados Unidos quando a gente colocar em jogo Biden e Lula. E a maior economia do mundo, acho que o Brasil tem muitas oportunidades de ampliar suas relações comerciais com os Estados Unidos. Outro exemplo importante é a Europa. A gente sabe, por exemplo, que o Macron, presidente francês, foi um grande crítico do governo Bolsonaro. E ele é um grande aliado de Lula.
Bom, o que isso pode significar na prática? Acho que a gente tem uma grande oportunidade de implementar finalmente o tal acordo comercial Mercosul-União Europeia. E aí o presidente eleito Lula vai ter que desatar um grande nó, porque a gente sabe que o nosso agronegócio sofre barreiras para entrar na Europa. Porque também o agricultor francês, para citar o exemplo do Macron, ele tem muito protecionismo. O francês sabe que ele não tem a mesma eficiência do agronegócio brasileiro. E aí o Macron, que usava como desculpa o fato de que o Brasil vinha crescendo o desmatamento, para justificar essas barreiras, com o Lula esse argumento vai cair. E a grande questão é de que forma Lula vai aproveitar dessa maior penetração nos governos europeus para derrubar as barreiras que impedem o agronegócio de entrar na Europa. Então eu enxergo muitas oportunidades. O pilar principal, o acordo Mercosul-União Europeia. Isto vai passar também pela iniciativa de reindustrializar o Brasil. Ou seja, manter as empresas vivas e fazer com que ela tenha acesso a tecnologia, inovação e não dependa só do agronegócio, que é importante, que vai continuar, que desejamos êxito, mas que a indústria passará a ter um novo espaço. Sem dúvida, Cury. Acho que você tocou numa questão assim, a indústria precisa voltar a ter protagonismo na economia. Isso. O agronegócio vai continuar crescendo, é um orgulho brasileiro, não há dúvidas. O problema é que o Brasil hoje virou muito uma economia de serviços. Nada contra o setor de serviços, setor que gera 70% dos empregos, mas o problema é que é o setor industrial que inova, que gera tecnologia, que gera aquela mão de obra, aquelas vagas com salários maiores, portanto gera maior riqueza. O Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos? Eles primeiro se industrializaram, cresceram, ficaram ricos e agora estão virando uma economia de serviços. O problema é que o Brasil virou uma economia de serviço antes de se industrializar, ficar rico. Então, isso é um problema. Eu acho que o governo Lula tem uma oportunidade de voltar a colocar o holofote sobre o setor industrial. O que a gente precisa? De uma política industrial a partir de um Estado indutor que diga em quais setores dentro da indústria o Brasil quer ser protagonista de novo. Então, a oportunidade está na mesa. Acho que um bom caminho seria, inclusive, recriar o Ministério da Indústria ou do Desenvolvimento para mostrar que, de fato, o Estado voltará a dar prioridade para esse setor que, na minha opinião, é o mais importante para um crescimento sustentável da indústria. Micro, pequena e média empresa, na sua avaliação, com essa mudança de cenários, com a reintegração do Brasil nas negociações no resto do mundo, sua avaliação sobre micro, pequena e média empresa na ponto de geração de emprego, redistribuição de renda via o trabalho e oportunidade de negócio a nível mundial. Olha, Cury, não há a menor hipótese de o Brasil gerar emprego, recuperar o mercado de trabalho, se não for através das micro, pequenas e médias empresas. Quem gera, de fato, o emprego no Brasil são os pequenos. As grandes empresas são importantes, claro que são, grandes exportadoras, mas a gente precisa estimular o micro, pequeno e o médio. Sem isso, não há a menor chance da gente reduzir o nosso desemprego, não há a menor chance da gente gerar renda para a população. E eu acho, inclusive, que a gente tem que inserir os pequenos numa pauta exportadora, para que eles também não fiquem só dependentes 100% do nosso mercado interno. E aí o papel do governo é garantir, por exemplo, que o crédito chegue na ponta do pequeno. Porque a gente sabe que, infelizmente, o sistema bancário tem uma lógica cruel. Ele adora dar crédito para a grande empresa que não precisa, que ela pode captar no exterior, que ela tem linhas à sua disposição. Muitas vezes ela já tem o capital de giro com o seu próprio caixa. Quem que precisa de crédito é o pequeno. E muitas vezes, na hora que a coisa aperta, o grande banco fala não. Então, eu acho assim, o governo tem que colocar os bancos públicos para serem indutores da retomada de crédito. Eu acho que a gente teve na pandemia um crescimento muito grande dos bancos digitais, das fintechs. A gente tem cada vez mais o protagonismo do cooperativismo de crédito, que é quem também financia o pequeno. E eu acho que esse conjunto do sistema financeiro que está mudando muito, está acabando aquele oligopólio através do qual meia dúzia de bancos tinham a grande concentração de crédito, ainda tem, mas aos poucos está diminuindo. Eu acho que a gente vai conseguir dar um protagonismo para o micro e para o pequeno empresário. Nessa reintegração internacional,
que afetam o Brasil, nós já, se estamos entendendo corretamente, um cenário otimista, a confiança no novo governo, a reunião do Biden com Xi Jinping, dizendo que querem reduzir conflitos e trabalhar pela harmonia internacional. Como é que você vê esta afirmativa para o Brasil? Olha, isso seria ótimo para o mundo inteiro, por tabela para o Brasil. Vamos lembrar que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. É verdade que eu acho que a gente deveria tentar ampliar com a China, e fica aí uma outra missão para o governo Lula, ampliar a nossa pauta exportadora. Sim. A China é um grande parceiro nosso, mas compra muito agronegócio e minério de ferro. Acho que poderia comprar, por exemplo, mais produtos industrializados nossos, produtos com mais valor agregado, coisa que os Estados Unidos fazem. Então, acho que nesse aspecto a China poderia se equiparar aos Estados Unidos. Agora, se eu acredito 100% que Biden e Xi Jinping vão se entender, não sei. Cury, eu acho que a gente tem que sempre ver com muita cautela, porque existe uma polarização no mundo pelo poder entre o Ocidente e o Oriente, e aí simbolizados por Estados Unidos e China. Mas eu acho que tem oportunidade. E queria mencionar uma segunda, que eu acabei deixando escapar, que é a nossa vizinha Argentina. Muita gente ficou muito espantada quando, na noite em que foi feito um anúncio da vitória de Lula, Alberto Fernandes, presidente da Argentina, desembarcou no Brasil pessoalmente para dar os parabéns. E muita gente falou que absurdo, o Brasil se alinhando a um governo de esquerda. Eu não vejo nada de absurdo. A nossa rivalidade com a Argentina, Cury, é na Copa do Mundo, é no futebol, mas não nos negócios. E passageiro. E passageiro. Só naquele momento. Só naquele momento. Mas isso tem que ser a relação mundial. Claro. A paz no mundo se opera de várias formas. Uma delas é o comércio entre as nações. Sem dúvida. Que traz prosperidade para todos os países e harmonia. E que a paz prospere no mundo afora, com Xi Jinping, com Biden, com o Fernandes, enfim, com todo mundo, porque o diálogo é sempre o melhor caminho. Agora, como é que você encara esse acesso a crédito que deve aumentar? Como é que você encara o papel do sistema financeiro, que é fundamental para que o crédito chegue e se ative nessa nova relação com o governo do presidente Lula? Olha, eu acho que o sistema financeiro vai ser estimulado pelo governo a ofertar mais crédito, porque ele vai ser pressionado pelos bancos públicos. E se os bancos privados não seguirem nesta linha, eles vão perder fatia de mercado. Então, eles terão de fazer. Eu acho que o protagonismo vai ser cada vez maior dos bancos públicos, das cooperativas de crédito, dos bancos digitais, as chamadas fintechs, que vieram de forma muito prática, muito simples, para democratizar o acesso de crédito aos micro, pequenos e médios empresários. Então, eu estou otimista em relação a isso. Claro que tem que ser feito com responsabilidade. Não adianta. A gente pode crescer o endividamento das empresas e das famílias, desde que isso lá na frente não vire uma bola de neve, uma inadimplência sem controle. Eu acho que tudo que é feito com responsabilidade pode dar certo, assim como o governo Lula tem uma grande missão agora em 2023, que é cuidar com carinho das contas públicas. Eu tenho certeza que o otimismo prevalecerá, queremos o bem do país, queremos ver o fim das confrontações e queremos ver a prosperidade ao alcance de todos. Queria agradecer muito a sua participação, Luiz Arthur Nogueira, ao conhecimento acumulado, transmitindo para todos os nossos partícipes. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!